Olá, amigos, tudo bem? Neste vídeo, falaremos das cadeias e teias alimentares. Se não conhece, então veja aqui, no canal Ciências. Uma cadeia alimentar, ou cadeia trófica, é a sequência de relações entre os seres vivos, onde um serve de alimento para o da sequência. Comumente, uma cadeia começa por um vegetal, que segue por um animal herbívoro, ou seja, aquele animal que come vegetais. Prossegue pelos predadores de animais herbívoros. Esses animais comedores de herbívoros são chamados de carnívoros. Eles são comidos pelos predadores de carnívoros, e assim por diante. A cadeia alimentar tem um fluxo unidirecional, que vai dos vegetais até os consumidores de grande porte. Existem também as teias alimentares, que são formadas por um conjunto de cadeias alimentares. Logo, podemos dizer que a diferença entre cadeia alimentar de uma teia alimentar são os seus fluxos de alimentos. A cadeia sendo linear e a teia um emaranhado de cadeias. Agora veremos as características de cada uma delas. Nos ecossistemas dos seres vivos, existem três categorias. A primeira são os produtores, a segunda, a dos consumidores, e a terceira, a dos decompositores. Que tal conhecermos cada uma dessas categorias? Então vamos lá, amigos! Vocês sabem o que são seres produtores? Os seres produtores são aqueles que são capazes de produzir o seu próprio alimento a partir da luz solar por meio da fotossíntese e são considerados seres autótrofos. As plantas, as algas e as cianobactérias são exemplos de seres produtores. Agora vamos conhecer os seres consumidores. Os seres consumidores são aqueles que não podem produzir o seu próprio alimento e têm a necessidade de se alimentar de outros seres. Eles estão subdivididos em algumas ordens e vamos conhecer agora. A primeira são os consumidores de primeira ordem, ou seja, os primários. Buscam alimentos diretamente dos produtores, as plantas, algas e cianobactérias. Um exemplo desse consumidor são os gafanhotos, que alimentam-se de plantas. Temos também os consumidores de segunda ordem, ou seja, os secundários. Alimentam-se de seres consumidores de primeira ordem. Podemos citar como exemplo um rato que alimenta-se de gafanhotos. Já os consumidores de terceira ordem, ou seja, os terciários, consomem os seres consumidores de segunda ordem. A cobra, quando alimenta-se de ratos, são exemplos dos terciários. Podemos citar ainda os consumidores de quarta ordem, ou seja, os quaternários. São aqueles que têm em sua dieta os consumidores de terceira ordem. Os gaviões, quando alimentam-se de cobras, são um exemplo típico desses seres. Os consumidores estão divididos também pelos seus hábitos alimentares e são chamados de fitófagos ou herbívoros, quando obtêm o seu alimento apenas de plantas. Podem ser também zoófagos ou carnívoros, quando sua alimentação é composta apenas de carne de outros animais. Podem ser também onívoros, quando alimentam-se tanto de plantas quanto da carne de outros animais. É hora de falar dos seres decompositores, ou biorredutores. Esses seres também são animais que não produzem seu próprio alimento, logo, buscam alimentos de outros seres. Devido a isso, são chamados também de seres heterótrofos. Consomem restos de plantas e também restos de animais mortos. Por isso, fazem um papel muito importante quando desenvolvem nutrientes e minerais de volta para o meio ambiente. Com esse processo, dão suporte e manutenção à vida de seres produtores, fechando o ciclo de vida das cadeias e teias alimentares. A cadeia alimentar é a sequência linear dos seres vivos em que serve de fonte de alimento para o outro. Para uma cadeia ser completa, ela precisa ter uma fonte de energia, que é a luz solar, advinda dos raios do Sol. Depois, de um produtor, de um consumidor e, finalmente, dos decompositores, como vocês podem ver claramente nessa ilustração. Como vemos, o fluxo de matéria na cadeia alimentar é cíclico. A energia chega do Sol, passa para a planta, que é passada para o gafanhoto, e dele para a ave. Tudo isso com o auxílio da decomposição, que devolve no estado inorgânico a matéria, de volta para o meio ambiente. Já uma teia alimentar geralmente é composta por muitas cadeias alimentares. Logo, uma teia é o resultado do conjunto de muitas cadeias. Nessa ilustração, podemos ver que a matéria das plantas, que são os seres produtores, podem seguir diferentes caminhos. Elas podem ser a fonte de alimento para os esquilos e os esquilos a fonte de alimento para os gaviões, como para as raposas. As plantas também podem ser consumidas por insetos herbívoros, e esses insetos serem consumidos por aranhas e sapos. A aranha sendo consumida por pássaros e o sapo sendo consumido pela cobra, que é consumida pelo gavião. Esse é o funcionamento de uma teia alimentar.
Dessa forma, fica clara a diferença de uma teia para uma cadeia alimentar, não é mesmo? Uma cadeia e uma teia alimentares são muito importantes para o equilíbrio do ecossistema, pois são responsáveis diretamente pelas etapas da produção, o consumo e a decomposição da matéria. Nesse processo, os seres vivos trocam energia que são necessárias para sua sobrevivência. Se houver um pequeno desequilíbrio nesse ciclo de alimentação, por exemplo, a redução drástica de algumas espécies, isso provocará um desequilíbrio no ecossistema como um todo. O homem pode causar desequilíbrio ou até a extinção de espécies, quando provoca a caça predatória de animais, quando poluem os mares e rios, quando libera desenfreadamente gases tóxicos no meio ambiente. Em consequência disso, algumas espécies não resistirão. Como esses animais têm ligações uns com os outros, simplesmente haverá um problema ou até a morte das espécies em sequência. É de extrema importância conhecermos os mecanismos de funcionamento de uma cadeia e teias alimentares, pois nós, seres humanos, fazemos parte desse processo. A preservação e as relações existentes entre as espécies não podem ser alteradas. Os seus habitats e maneiras de como conseguem seus alimentos fazem parte de uma grande cadeia ou teia de relações. Por tudo isso, melhor sempre é a preservação e respeitar a natureza de como funciona o meio ambiente. Essas são as cadeias e as teias alimentares. E esse é mais um vídeo do canal Ciências.